Pessoal, esses dias eu larguei uma mensagem em forma de post, de fotos, e o pessoal deu bastante engajamento. E falava sobre a cura do Alzheimer através do chá de alecrim e sálvia. Muitas pessoas não concordaram e pediram a fonte, e eu encontrei a fonte e coloquei. E agora eu vou postar um vídeo da doutora, falando sobre como o cérebro consome energia. E eu percebi que algumas pessoas não entenderam esse vídeo. Então, pelo que eu entendi desse vídeo, ela diz que o cérebro consome muita energia, mas existe uma questão de toxicidade. E quando o cérebro não tem, meio que está contaminado com toxicidade, ele começa a queimar os neurônios. Isso não é correto. Não existe o porquê de fazer isso. Se o teu corpo tiver 100% e o teu cérebro tiver 100%. Ele só faz isso quando há um acúmulo de radicais livres. Que seria o quê? O que existe de toxicidade no que a gente come, no que a gente consome, que pode ser, acredito eu, desde coisas negativas, porque esse dia ela falou também sobre isso, de estar próximo ou estar com pessoas, ou ver coisas negativas que consome, que te leva pro baço. Então ela tem uma explicação bem científica sobre isso, tá? Então agora ela largou um vídeo sobre isso, falando do Alzheimer, que combinou com aquele caso que eu coloquei aqui das fotos, que falava que os cientistas tinham achado uma possível cura do Alzheimer, em relação ao chá de sal e ao chá de alecrim, e eu coloquei as fontes. Na verdade é uma prevenção do Alzheimer. Por quê? Porque os remédios vêm das plantas, pra quem não sabe, né? E a indústria dos laboratórios pega e coloca isso tudo junto e potencializa, e talvez um biomédico aí saiba falar melhor que eu. Mas a questão que ela fala agora é sobre isso. Ela tá falando agora que a questão da toxicidade no organismo. Ela não fala que é toxicidade, mas ela vai entender. A gente come, tá tudo tóxico, tá tudo contaminado. O sol não é o mesmo, a gente come tá cheio de agrotóxico, ou é embutido, ou no chocolate com pelo de rato, é embutido que a lei permite que tenha menos carne e gordura, não sei quantos por cento que eles admitem que tem de carne, e o resto é tudo porcaria. Então, gente, vamos cuidar que a gente tá morrendo pela boca. Esse livro que eu tô colocando ali demonstrando que a indústria alimentar nos está adoecendo para a farmacêutica curar, porque nós somos eternos consumidores. A gente não está tendo referência sobre o que escolher, porque a gente não sabe quais são cancerígenos e quais não são. A gente sabe que talvez as saladas e as frutas não estejam. Porém, como a gente é quase primeiro, segundo, terceiro lugar no mundo em consumidor de agrotóxico, o que não tem lógica, porque já inventaram os transgênicos para não usar tanto agrotóxico, e ao mesmo tempo joga uma folhinha, tem agrotóxico até a tampa, aí tu fica pensando o que fazer? Meu Deus, corram para as colinas. Então, assim, nem preocupei me arrumado, né? E vou mandar esse vídeo pra vocês agora, que eu achei muito interessante dela, e para que vocês pensem, porque o futuro nosso não é muito bom, não, hein? Além de a gente estar mudando o DNA, que está acontecendo com esse monte de modificação de laboratório a longo prazo aí, agora a questão do Alzheimer com essa toxicidade que ela mesmo fala. É um profissional da área, então não estou falando de alguém, uma médica, que está dizendo sobre quando o cérebro não está bom, cheio de toxicidade, começa a queimar neurônio, que não é normal. Ok, vamos lá, vou dar o vídeo pra vocês. Sabem que recentemente uma brasileira descobriu a causa do Alzheimer, a produção de uma substância específica feita pelos astrócitos. Ok, ela descobriu e agora já tem um caminho para tentar reverter o quadro ou interromper ou alguma coisa parecida. Mas o que exatamente causa isso, essa situação? Ela chegou à conclusão, os astrócitos são responsáveis por recolher o lixo, ou seja, o resto da atividade celular dos neurônios. Por quê? Porque os neurônios são células altamente especializadas, que consomem uma quantidade inenarrável de energia. Para vocês terem uma ideia, o córtex, não estou falando do cérebro todo, o córtex é menos de 10% da nossa massa e consome 1/4 de todas as calorias. Entenderam isso? Então, os seus músculos, que você malha tanto, não consome tanto quanto o cérebro. Okay? E por conta disso, poucas células consumindo muita energia, imagina uma fornalha queimando lenha. Tá? Então, quanta lenha estamos falando? Uma quantidade enorme. E quando você queima coisas, existem resíduos. Então, por exemplo, o que é envelhecimento celular? É o acúmulo dos chamados radicais livres. Uma série de substâncias vão se acumulando até que a célula perde a função. A cromatina está se dividindo, ela não se divide mais, perde a função, a célula envelheceu. Aí elas morrem, mas quando chega no envelhecimento em geral, elas não se reproduzem mais e você vai decaindo em função. Eu vou contar um segredo. Neurônios não envelhecem. Se você pegar os neurônios saudáveis de uma pessoa de 80 anos, você não vai conseguir identificar a diferença entre o dele e de um de 15. Por quê? Porque os neurônios não acumulam lixo. Porque se eles acumulassem, eles morreriam instantaneamente. Porque é muita coisa. Okay? Então, enquanto uma célula da pele faz churrasco para meia pessoa, o neurônio faz churrasco para 1000 pessoas. Entenderam o que estamos falando? Então, toda vez que ele está agindo, o lixo, ou seja, os restos da atividade celular, são automaticamente desviados para os astrócitos e eliminados para não acumular. Os astrócitos, então, são responsáveis por recolher esse lixo. Se por algum motivo ele ficar sobrecarregado e não puder fazer o trabalho, a célula neuronal vai morrer instantaneamente. Mas dependendo da área, estamos falando de perda cognitiva, perda motora. Então não pode. Qual é o mecanismo de defesa que o cérebro tem? Ele desliga o neurônio. Ele para de funcionar, temporariamente. Ele tem um tempo que ele pode fazer isso, esperando que dê vazão a esse lixo e se recupere. Qual é das células neuronais? Aquelas que estão sempre em atividade. São as células da memória. Porque cada vez que você vive uma experiência sensorial, você está mexendo na sua memória. Entenderam? Então, você sentou, você viu isso, viu aquilo. Amanhã você esqueceu, não é relevante, mas nesse momento, o seu neurônio está mudando em virtude dessas experiências. Então, de todas as células neuronais, a memória é aquela que é mais volátil, mais plástica, que tem maior atividade. Então, se os astrócitos tiverem um problema e não puderem dar vazão a esse lixo celular, você vai interromper o fluxo do quê? Da sua memória recente. Então, interrompe. Porém, existe um limite para isso. Se ele ficar muito tempo sem atividade, lembra que é uma célula altamente plástica, ela perde fluidez e vem a diminuir. Ela vai se contraindo,
e você vai perdendo função. Por isso que no Alzheimer aparecem aquelas lesões cerebrais. O tecido vai diminuindo, vai encolhendo, vai atrofiando.